Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos falar um pouco a respeito de formas e dicas sobre estudo e leitura. Então é sempre importante lembrar que a forma de estudar e de ler é muito pessoal e é muito singular de cada sujeito, como melhor lhe convém, como se acerta melhor com o seu psiquismo. Então, se você já encontrou a tua forma de estudar, a tua forma de ler, acredita que ela é a mais adequada a você, talvez esse vídeo não te seja tão útil, mas existem outras pessoas que têm um pouco de dificuldade na leitura, têm um pouco de dificuldade em se concentrar nos estudos, e frequentemente essas pessoas mencionam no canal a respeito. Então, motivado por isso, eu estou gravando este vídeo dando algumas dicas de como melhorar essa questão, como conseguir se concentrar um pouco melhor nos estudos, como fazer uma leitura mais efetiva. E se você está esperando alguma receita milagrosa de como ler um livro em meia hora, está no vídeo errado, não é a finalidade aqui de modo algum. As dicas de leitura são muito mais no sentido mesmo de conseguir desenvolver o hábito de leitura do que essas dicas que para mim são completamente inúteis. Você lê uma obra em pouquíssimas horas pode até ser possível, sim, mas não é proveitoso como quando você faz uma leitura de degustação, uma leitura saboreando palavra por palavra, pensando a respeito do que você está lendo. Então a proposta aqui de modo algum é essas leituras apressadas ou mágica para aprender sem precisar se esforçar. As dicas são mais no sentido mesmo de como criar o hábito da leitura e do estudo de uma maneira mais eficaz e de uma maneira mais agradável. Então vamos começar por diferenciar o que é a leitura de estudo. Pode parecer desnecessário, mas muitas pessoas ainda confundem o que é leitura com o que é estudo. Então vamos começar diferenciando essas duas coisas. Leitura é o ato de ler. Nossa, achei que fosse criar cavalos, né? Claro que leitura é o ato de ler, porém ler qualquer coisa. Então, leitura pode ser ler placa de trânsito, ler um cardápio de restaurante, ler panfleto de propaganda, não necessariamente um livro. Pode ser a leitura de qualquer coisa. E isso é absorção de informação. Então, ler é absorver informações, mas nem toda informação é útil, nem toda informação é importante. Então, por exemplo, eu ler uma propaganda só vai ser útil se eu desejar o produto que está naquela propaganda, se eu tiver interesse naquele assunto. Senão é só uma leitura banal. E isso é importante diferenciar, porque muitas pessoas afirmam, ler é bom, ler desenvolve inteligência, ler isso, ler aquilo. Depende do tipo de leitura que você faz. Se você faz uma leitura elaborada, uma literatura de boa qualidade, sim, desenvolve vários aspectos do psiquismo, auxilia na memória, auxilia no ganho de vocabulário, auxilia em vários aspectos. Agora, se você lê jornal, se você lê certas revistas que tem por aí, a tendência é que você não lucre muita coisa com isso. Então é necessário já começar com essa diferenciação. Ler é a leitura de qualquer coisa, seja útil ou não, seja importante ou não. Bom, e o que é o estudo então? O estudo é quando você, além da leitura, faz a contraposição do que você lê com outras informações. Então você pega essas novas informações que você está recebendo da leitura e você compara elas a leituras anteriores, você faz anotações do que você está lendo, você grifa ou anota frases que são marcantes, você faz fichamento, e essa leitura com o estudo, ela te auxilia no desenvolvimento do teu nível intelectual, auxilia no teu na formação de saber, na formação de conhecimento. Então é muito diferente eu simplesmente ler um conteúdo
de eu estar lendo e elaborando o pensamento a respeito dele. Isso é estudar. Então, estudar não é simplesmente absorver a informação, mas sim receber a informação, compor ela de outros modos, comparar ela a outras informações já existentes. Isso sim é estudar. Bom, e vamos falar um pouco a respeito dos ambientes ou do ambiente de leitura e estudos. Como eu mencionei anteriormente, cada um tem sua singularidade. Então, não estou aqui afirmando que esses ambientes que eu vou estar apresentando são o melhor para todo mundo. Então, talvez tenham pessoas que se adaptem melhor a outros tipos de ambientes, talvez até contrário ao que eu vou mencionar aqui. Mas, na minha experiência de estudo, de leitura e na minha experiência de contato com outras pessoas que também estudam, leem, em geral, a maioria delas se habitua melhor ao que eu vou estar apresentando aqui. Então, o ambiente de estudo, para a maioria, é um ambiente mais adequado e efetivo para fazer leituras, para estudar, um ambiente silencioso, sem movimento de pessoas, com boa claridade e lugar confortável para se acomodar, de temperatura agradável. Então isso também pode parecer, assim, a princípio uma coisa muito óbvia, mas não só não é óbvia para nós, como mais ainda para os pais. Então muitas vezes alguns pais brigam que a criança não estuda, que a criança não se concentra, não faz as tarefas, não tem interesse em leitura, mas aí esses pais, além de não incentivar muitas vezes, em alguns momentos colocam essa criança, por exemplo, para estudar na cozinha ali perto da mãe, para a mãe ficar conferindo se ela está fazendo a tarefa. Em um ambiente onde a mãe muitas vezes está com uma televisão ligada, está cozinhando coisa, fazendo barulho. Como que a criança vai se concentrar em um ambiente como esse? Altamente ruidoso, com vários fatores que tiram a sua atenção. Então não é possível. E muitas vezes nós também acabamos nos perdendo em relação a isso e também cometemos algumas falhas. Por exemplo, sentamos para ler em um local que é desconfortável, às vezes em um ambiente muito quente, sendo que tem outra opção, em um ambiente ou muito frio, sem estar devidamente agasalhado, e tudo isso influi. Por mais que pareça talvez um pouco bobo para alguns essa questão, é muito influente a questão de se eu estou confortável no momento ou não para fazer uma leitura. Isso diferencia muito em relação ao quanto eu vou absorver dessa leitura que eu estou fazendo. E isso já comprovado a partir de estudos, então foram feitas várias pesquisas, principalmente relacionando o desempenho de crianças de classes um pouco menos favorecidas financeiramente, em relação a como que essas crianças têm o desenvolvimento do aprendizado, se elas estiverem com fome ou se elas estiverem saciadas da questão da fome. Igualmente, em relação a frio, foram feitas pesquisas com outras pessoas também. O quanto que o frio pode afetar o sujeito no pensamento, na memória, na elaboração de novas informações. Então, estar confortável é muito significativo em relação ao aproveitamento de leitura e de estudo. Uma outra questão é os estímulos de distração. Então, televisor, esse tipo de estímulo que pode tirar a tua atenção, não é legal que tenha no ambiente onde você vai estar lendo e estudando. Então, evitar questões como sala, cozinha, locais da casa que tenham grande movimentação de pessoas. Então, às vezes é que nem eu mencionei, os pais colocam a criança para estudar na cozinha, onde todo mundo está andando, onde todo mundo está falando. Como que a criança vai se concentrar no estudo desse modo? E nós mesmos, muitas vezes, sentamos para fazer uma leitura, para tentar fazer um estudo ao lado, por exemplo, na sala, no sofá, ao lado das pessoas que estão assistindo televisão.
isso vai influir negativamente, na maioria das vezes, a tua compreensão do que você está lendo. Então talvez até você consiga, realmente existem pessoas que têm um nível de controle de atenção muito bom e conseguem prestar atenção na leitura mesmo com outros estímulos em torno. Mas certamente a concentração já não vai ser a mesma, pelo menos para a grande maioria. Em últimos casos, então muitas pessoas vão falar: ah, mas na minha casa, por exemplo, eu não tenho um quarto só para mim, eu divido o meu quarto com outra pessoa, e aí, como que eu faço? Então não tenho onde estudar? Existem situações onde o jardim da casa, o quintal, muitas vezes vai ser um local mais adequado para você estudar do que o próprio interior da casa, porque o ambiente externo, além de ser bem iluminado, é um ambiente que muitas vezes não tem tanta circulação de pessoas. Por incrível que pareça, no contexto atual que nós vivemos, contemporâneo, é muito mais comum as pessoas ficarem dentro de casa, circulando na sala, na cozinha, assistindo televisão, conversando, do que estar no ambiente externo. Então, algumas vezes você pode encontrar esse ambiente para estudar no próprio jardim da casa, no quintal, na garagem, algumas vezes. Então, a garagem também é um local que as pessoas não costumam ir muito. Então, vai lá na garagem, coloca uma cadeira, coloca uma mesinha e às vezes ali é um ambiente mais interessante para você estar estudando do que na própria sala, na cozinha, se você não tem um quarto mesmo seu à disposição. E é também, claro, importante sempre lembrar que nesses casos tem que sempre avaliar a questão do risco. Então, também é diferente um adolescente sair, por exemplo, na frente de casa para estudar, que talvez até seja uma opção interessante, sentar na frente do portão, um lugar, às vezes, se a rua não é muito movimentada, é capaz de ter menos distração do que dentro de casa. Mas é importante sempre lembrar que também sempre tem o risco aí envolvido, principalmente se for uma criança, então tem que sempre estar contabilizando isso. Evitar lugares desconfortáveis. Então, sempre tentar se posicionar de uma maneira que você se sinta bem, não esteja sentado em um lugar muito gelado, muito rígido, um local que te gere desconforto. Porque, como eu mencionei antes, se você senta ou se ajeita em um local desconfortável, há uma tendência que você preste mais atenção no desconforto do teu corpo do que no que você está lendo ou estudando. E aí muitos vão dizer: ah, mas se eu estiver muito confortável, se eu me acomodar muito, eu durmo. Bom, aí é preciso a gente avaliar outras questões. Por exemplo, talvez se você dorme, ou é uma questão de você não ter dormido o tempo que precisava à noite, e aí você precisa corrigir isso. Então o problema não é o conforto que você tá. O que te faz dormir é o fato de que você não dormiu o suficiente à noite que era preciso. Então às vezes a pessoa fica lendo, estudando até 4 da manhã ou fazendo outra coisa até 4 da manhã, e aí no outro dia vai deitar para estudar, para ler alguma coisa, mas é óbvio que vai dormir. A pessoa dormiu 2, 3 horas, sendo que precisava ter dormido 8, é claro que no outro dia, se ela for tentar ler alguma coisa, ela se acomoda um mínimo, ela já vai dormir. Então, a questão aqui não é o seu conforto que está te fazendo dormir, é que você não está dormindo o tempo que deveria à noite. Bem como muitas vezes a alimentação, então alimentação em excesso ou falta de alimentação também pode gerar sono, ou em alguns casos não tão comuns, mas pode acontecer também, ser até uma questão com o seu organismo, uma questão biológica. Então, que é necessário aí procurar o auxílio de um médico para estar fazendo exames. Então, não é comum que você caia de sono em qualquer canto. Então, se você senta de uma maneira confortável para ler, para estudar e dorme, ou a leitura que você está fazendo está fora do padrão que você dá conta, então aí é preciso rever a tua leitura, a gente vai falar já para frente um pouquinho a respeito disso, ou então você não está dormindo o suficiente à noite, também precisa rever isso porque é uma questão de saúde, ou então você está se alimentando mal, tem alguma coisa errada com a tua saúde, porque normalmente você vai sentar, você vai conseguir ler sem dormir, com exceção depois de um longo período de leitura. Então também, se você leu por umas 2 horas e dormiu, é porque o teu organismo já não dá conta mais do que isso. Então você já leu o tempo o suficiente que você dava conta.
Então, quando o nosso organismo se cansa em excesso, ele tem uma tendência aí realmente de buscar o descanso, de buscar o repouso, aí ele pode acabar dormindo. Então, se você adormeceu depois de umas 2 horas de leitura, é porque é aquilo, você não dá conta mais do que isso. Então, nem adianta forçar para além disso, porque você não vai aproveitar. Então, eu vejo às vezes as pessoas forçam para ler mais do que dão conta, aí no outro dia não consegue nem ver o livro na frente. Não adianta muito. Então é importante que esse hábito de leitura ele seja criado de uma maneira também respeitando o bom senso. Eu sempre comparo a leitura com a academia, a questão de músculo mesmo, academia de desenvolvimento físico e não academia no sentido acadêmico. Quando você vai numa academia para ganhar massa muscular, se você tentar já no primeiro dia erguer 100 quilos, a tendência é que você vá para o hospital e não ganhe massa muscular. Agora, se você vai no primeiro dia, ergue 2 quilos, vai no segundo dia, ergue 2,5 kg e assim aumentando gradativamente até o máximo que você aguente, que é saudável, é possível que daqui um ano, talvez treinando, você consiga erguer 100 quilos. E a leitura não é tão diferente. Então, se você se habitua a ler todo dia, uns 10, 15 minutos no primeiro dia, depois no segundo dia você já talvez consiga ler já uns 20 minutos, depois uma meia hora, e assim vai aumentando gradativamente, é uma tendência de que você crie o hábito de leitura. Agora, se você forçar para tentar ler 5 horas no primeiro dia, a tendência é de que você não queira mais ver livro no segundo dia. E se você lê muito em um dia e passa vários outros sem ler, você nunca vai criar o hábito da leitura, porque você não cria essa coisa diária. Então o hábito ele está muito ligado a uma coisa diária, quando você exerce rotineiramente que você cria o hábito. E o hábito da leitura é muito importante para que você consiga de fato ler e estudar com maior eficiência. Falando um pouco a respeito de tecnologia, então eu ultimamente ando utilizando bastante o computador até mesmo para ler em PDF, outras questões e para estar fazendo pesquisa e até mesmo para compartilhar os vídeos. Então a tecnologia ela está muito presente na nossa vida atualmente. Porém, celulares, notebooks, esse tipo de equipamento é uma péssima companhia para leitura. Então, quando você vai ler um livro físico, é bom que esses equipamentos estejam distantes, desligados, sem estar com o celular do lado para estar conferindo se chegou mensagem, para estar vendo isso, vendo aquilo, porque você se distrai. Então, é bom que você deixe tudo longe, celular, computador, tudo afastado e realmente pegue o livro para ler, se concentrar na leitura e não em distrações de em volta. E aí muitos vão dizer, mas eu uso o computador para estudar, assim como eu, de fato, o faço. Então, tá, beleza, realmente é uma boa ferramenta de estudo, hoje é uma ferramenta que nos auxilia a economizar dinheiro, então você consegue livros em PDF, que são mais em conta do que você está conseguindo ele impresso, às vezes você tem artigos científicos que são disponibilizados gratuitamente, então também favorece, às vezes você precisa saber de uma palavra que você não entendeu, você vai lá no Google, digita no buscador, já procura. Então, realmente, esses equipamentos eles podem facilitar o estudo. Mas aí é importante o desenvolvimento do autocontrole e saber diferenciar qual é o momento de estudo e qual é o momento de lazer no computador. Então, se eu vou pegar o meu computador para estudar, não tem que ter rede social aberta, não tem que ter outras coisas que me distraem. Então não tem que estar vendo, vou aqui ver rapidinho na rede social se me mandaram alguma mensagem ou se tem alguma postagem legal. Aí você vai ali, vê uma coisa, dá uma olhadinha em outra. Quando se viu, foi 3, 4 horas que você tinha destinado para estudar e você não estudou e não leu nada. Então, realmente, quando você vai se utilizar desse tipo de equipamento para estudar, é importante ter muito autocontrole, bom senso e, se é para estudar, tem que estar aberto buscador da internet para artigos, para questões que surjam de dúvidas e, no máximo, um livro em PDF. Não tem que estar aberto e-mail, não tem que estar aberto rede social, não tem que ter outras páginas abertas, porque você inevitavelmente vai se distrair com uma coisa e com outra e vai acabar deixando a leitura de lado. Bom, vamos falar um pouco também da iluminação.
Então, para a leitura, a claridade é muito importante, principalmente a leitura de livro físico, que diferente do computador e do celular, o livro físico não produz luz. A tela do celular, a tela do computador produz luz, então é uma situação um pouco diferente. Mas no caso do livro, é muito importante termos uma boa claridade para estar lendo. Isso também é influente em você conseguir ou não realizar uma boa leitura. E aí é questão também de entender que a claridade não é luz direto no olho. Então, se tiver um foco no teu olho brilhando, há uma grande tendência que isso te incomode profundamente e te gere dor de cabeça. Então, para caso de livros físicos, é bem bacana que tenha uma luz atrás de você, então ela não vai dar no teu olho porque está atrás de você, e acima, em uma posição mais alta, onde ela vai clarear com bastante eficiência o livro em si, que é onde de fato tem que estar concentrada a luz e não direto no teu olho. Para computador, para celular, para outros tipos de tecnologia onde tem luminosidade da própria tela, é interessante uma luz um pouco mais suave, cuidar com a posição da luz para ela não refletir na tela do computador do celular. E muitas pessoas podem achar que isso que eu estou falando é bobagem, é coisa que não tem nada a ver e pode ser muito mais influente do que vocês imaginam. Porque, por exemplo, se a pessoa está lendo no livro mesmo físico e não tem uma boa claridade ou a luz está posicionada no rosto dela onde interfere diretamente, ela vai ter um maior cansaço, porque o olho obviamente vai se cansar mais rápido, tanto por estar forçando na leitura no escuro, como também por estar recebendo luz nele. Então a luz de frente, ela vai dar na capa do livro, não vai clarear aonde você está lendo e vai refletir no teu rosto, aonde vai te gerar um sério incômodo. E isso muitas vezes passa despercebido. E aí a pessoa acha que ela cansou de ler o livro por outros fatores. Ah, porque o livro é muito difícil. Ah, porque a leitura é chata. E às vezes não. Às vezes ela não está dando conta de ler o livro porque ela está forçando tanto a visão dela que isso se torna exaustivo. Então é bem mais influente do que muitos possam pensar. Igualmente eu já havia mencionado a questão do tipo de leitura. Então, complexidade, espessura. Então, muitas vezes a pessoa ela não tem o hábito de leitura, ela não tem o hábito de estudo, e isso é mais comum do que muitos imaginam, principalmente no nosso país. As pessoas não têm muito hábito de leitura, principalmente leitura extensa. E aí ela pega um Platão da vida para ler, ela pega um Nietzsche. Você está se auto-sabotando. É praticamente o que você está dizendo eu não quero ler, então eu vou pegar uma coisa que eu não vou dar conta de ler para mostrar que eu não tenho capacidade de ler. É isso que você está dizendo. Porque é óbvio que se você pegar logo de cara, sem ter o hábito de leitura, um Nietzsche, pegar um Aristóteles, pegar um livro desse nível de complexidade, é que eu sempre cito filósofos porque é meu hábito de leitura maior, é filosofia e psicologia. E se você pegar um desses autores mais complexos, a tendência é que realmente você não vá conseguir dar conta dessa leitura, porque é uma leitura que está para além daquilo que você consegue no momento. Então é importante que se peguem níveis de complexidade ameno que você dá conta, livros também curtos, porque se você pegar um livro muito extenso, você inevitavelmente vai desistir no meio. E isso gera frustração, para muitas pessoas gera uma frustração no nível que ela não quer mais ler daí, porque ela desistiu no meio de todo o livro que ela começou. É simples e fácil resolver isso. Comece um livro que tenha a menor chance de você desistir no meio. Se você vai ler um livro de 300 páginas, a chance de você desistir no meio é muito maior do que se você ler um livro de 30 páginas. A não ser que esse livro de 30 páginas seja de Nietzsche, aí a história é outra. Mas aí entra também o equilíbrio com o nível de complexidade. Então, buscar níveis de complexidades menores e livros mais breves facilita que você consiga concluir a leitura e não tenha esse desânimo de abandonar no meio. E é claro que aí também você nunca vai ficar só nesses livros iniciais. Então, para alguns pode ser que isso não seja influente, mas como a maioria da sociedade é criada desse modo, nós geralmente temos o conhecimento ou todas as atividades do nosso dia a dia divididas em níveis de complexidade, do mais simples para o mais difícil.
Então, isso também é válido para a leitura. Quando você começa por leituras mais simples e vai subindo para as mais complexas, a tendência de êxito é maior. E aí, como começar então para quem não tem o hábito de leitura? Não subestime a literatura infanto-juvenil. Então, a literatura infanto-juvenil é um ótimo meio pelo qual começar, tanto para criança e jovens, adolescentes, quanto para próprios adultos que não têm o hábito de leitura. E aí muitas vezes desvalorizam, realmente subestimam, agindo como se por ser literatura infantil não tivesse valor. Tomem muito cuidado, porque eu sempre digo, eu, por exemplo, sou fascinado pelo Pequeno Príncipe, que é um livro clássico da literatura infanto-juvenil, e que foi o primeiro livro que eu li, por isso eu tenho uma história com ele. E se eu sentar com você para discutir, te entregar esse livro para você ler, e sentar depois de você terminar de ler para discutir uma meia horinha contigo, o tanto de conceitos filosóficos que tem ali, toda a análise que o livro faz sobre as relações humanas, sobre a interação social das pessoas, você vai perceber que o que você leu ali, que geralmente vai ser a leitura que a maioria faz logo de início, que é aquela leitura mais simplificada, numa historinha simples mesmo, você vai perceber que isso é só a pontinha do iceberg. Então você vai perceber que existe toneladas de conceitos filosóficos, de outras coisas, de um nível de complexidade muito maior, que estão tanto subentendidas quanto, de certo modo, camufladas no meio da história. Então, a literatura infanto-juvenil, em alguns casos, de alguns livros, algumas obras, elas são riquíssimas em vários conceitos, em várias questões de convívio social, de filosofia. Então, não subestime, realmente é um ótimo lugar por onde começar. E se você buscar compreender mais a fundo essas literaturas, ou esse tipo de literatura, você vai perceber que tem muito a aprender com ela. E aí, claro, com o hábito, como eu mencionei, você vai partir para leituras mais complexas. Então, conforme você vai criando esse hábito de leitura, conforme você faz a leitura desse material mais simples, mais facilitado, você consegue ir aumentando o nível de complexidade e tendo acesso a materiais mais difíceis. Uma outra questão assim que é muito importante de mencionar e que algumas pessoas deixam passar despercebido é problemas de visão. Então, às vezes, o problema de vista da pessoa ele é muito baixo. Então, é um nível, um grau aí, por exemplo, de 0,5 ou no máximo 1 grau, que no dia a dia dela isso não interfere muito. Então, às vezes, ela nem sabe que tem problema de vista, porque no dia a dia dela, ela consegue realizar as atividades rotineiras com uma certa facilidade. Porém, quando ela vai exercer a leitura, que demanda muitas vezes horas de concentração em uma mesma coisa, que são letras miúdas, em geral os livros vêm em fonte 12, que é uma letra relativamente pequena. É legível, é tranquila, mas é uma letra que para quem tem o mínimo de desvio de visão já faz diferença, já pesa um pouco mais. Então é muito importante também estar vendo a respeito disso, porque às vezes a pessoa acaba acreditando que ela está cansando de ler porque ela tem preguiça de ler. Eu já vi situações assim da pessoa, tanto os familiares afirmarem, às vezes até professores afirmarem que a pessoa tinha preguiça de ler, e a pessoa acaba se convencendo que ela tem preguiça de ler. E aí, quando vão examinar mais tarde, percebe que a pessoa tem um problema de vista, que é bastante simples, então acaba passando despercebido, mas que já é o suficiente para gerar uma exaustão física nela muito maior no hábito da leitura. Então isso também é uma coisa que pode ser diretamente influente tanto para a leitura quanto para o estudo. E aí a música ao estudar, então muitas pessoas têm o hábito de ouvir música enquanto estudam. Eu pessoalmente inclusive também costumo ouvir música enquanto estudo, mas geralmente música clássica ou música instrumental, música que não possui letra, porque a letra também é um fator que desconcentra muito.
Então é importante também se atentar a isso, que às vezes a letra da música faz com que você acabe prestando mais atenção na música do que no que você está fazendo, e isso é péssimo. Uma outra dica também importante para quem tem o hábito de ouvir música enquanto estuda, enquanto lê, é evitar o fone de ouvido. Então, sempre que possível, colocar a música em um som, um alto-falante ou em outro meio que a música fique no ambiente é mais saudável. Porque o fone de ouvido, como ele joga o som direto dentro do ouvido mesmo, a chance de ter problemas auditivos é muito maior. Então é sempre importante também cuidar com essas questões. E uma outra dica de saúde mesmo, e que às vezes passa despercebido também pelas pessoas, é a questão de evitar ficar passando a mão no rosto, nariz, olhos, boca, quando estiver lendo livros mais velhos. Então, livros de maior tempo, eles são perfeitos assim para criar ácaros, fungos nas suas páginas. Então, aquela questão da página amarelada do livro mais velho é nada mais do que ácaros, fungos que estão se criando ali e por isso que amarelam a página do livro. Então é muito importante que quando você está trabalhando com esse tipo de material, com livros mais antigos assim, você evite estar passando a mão no rosto, estar passando a mão na boca, no nariz, porque isso acaba gerando problemas de saúde, principalmente para quem tem rinite alérgica. Bom, e fazer anotações enquanto lê. Então eu mencionei até que estudar é justamente isso, é você fazer anotações durante a leitura, você está comparando informações. Então isso de fato é estudar. É uma coisa que realmente é interessante, te auxilia, principalmente para quem não tem uma memória muito boa. O papel ele pode se tornar uma segunda memória. Então você pode acabar fazendo anotações de frases, tópicos que podem te auxiliar tanto na compreensão, organização, como também na posterior recordação das informações lidas no livro. Porém, também a anotação ela nos distrai de certo modo. Então, é interessante que cada um aí avalie por si o quanto que isso auxilia ou prejudica no seu entendimento. Então, muitas vezes você fazer algumas anotações é bacana para você lembrar o conteúdo posteriormente, mas para muitos, cada vez que você faz uma anotação, você se perde na leitura. E aí, se a pessoa ficar fazendo uma anotação atrás da outra, ela pode ter esse inconveniente de estar se perdendo, de ter que reler o que já leu. Então, às vezes, o que também é válido, e eu ultimamente peguei esse hábito, eu não tinha esse hábito, mas também aí devido à idade se avançando, a gente vai perdendo um pouco das competências psíquicas aí, não mantém tudo tão eficiente quanto era, apesar de eu não estar com uma idade avançada, mas conforme nós vamos envelhecendo, a tendência é que o nosso psiquismo vai enfraquecendo em alguns aspectos. Então, eu ultimamente, o que eu tenho feito? Eu leio primeiro o texto ou livro, leio ele inteiro, sem fazer anotação, sem parar para nada, leio ele do começo até o fim. Aí depois eu sento e leio ele fazendo as anotações. Então vou lendo, vou anotando, vou procurando as palavras que eu não entendi. E essa é a forma como eu encontrei de me organizar. Aí você tem que avaliar se isso de fato é útil para você também ou se não. Como eu menciono sempre, as coisas elas são bastante singulares, então cada um encontra a sua forma de fazer as coisas. Essas são dicas que eu fui percebendo ao decorrer das minhas rotinas ou do meu hábito de leitura, de estudo. Espero que essas dicas tenham sido úteis para quem assistiu esse vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para nos ajudar a destacar, é bem importante estar clicando em gostei. Também nos ajudar divulgando para quem você acredita que tenha interesse nesse tipo de informação, então está enviando aí pelas redes sociais, é bem bacana também. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve e até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.